Você já se sentiu desconectado da sua própria essência, como se estivesse perdido em meio à correria do mundo moderno? Imagine-se em uma floresta densa, onde cada som e aroma evoca um chamado profundo. Foi nesse cenário que uma mulher, em busca de respostas, embarcou em um retiro de ayahuasca e viveu uma experiência que mudou sua vida para sempre. O que aconteceu com ela não foi apenas uma jornada além do conhecido, mas uma transformação interior que revelou seu verdadeiro propósito e uma conexão renovada com a natureza. Neste vídeo, você descobrirá como uma experiência mística pode dissolver as barreiras do ego e abrir portas para um novo caminho de autodescoberta e sentido. Se você busca um reencontro com sua verdadeira essência e deseja explorar o poder transformador da natureza, fique comigo até o final desta história inspiradora. Eu me lembro exatamente do dia em que o vazio se tornou insuportável. Acordei mais uma vez sentindo que algo essencial faltava, como se estivesse vivendo uma vida que não era realmente minha. Meu nome é Clara, uma mulher de 32 anos, e essa inquietação vinha crescendo há meses, roubando-me o sono e a paz. Tinha um bom emprego, amigos leais, mas havia uma parte de mim que permanecia desconectada, uma ânsia que eu não conseguia ignorar. Foi durante uma conversa casual com minha amiga, Helena, que ouvi falar sobre um retiro de ayahuasca pela primeira vez. Ela descreveu a experiência com olhos brilhantes e uma voz cheia de reverência, como se tivesse tocado algo divino. Clara, você precisa tentar. É como encontrar respostas dentro de você mesma, respostas que sempre estiveram lá, mas você nunca ouviu. Suas palavras ficaram gravadas em mim, ecoando nos momentos de silêncio, até que se tornaram um chamado. Nos dias que seguiram, a ideia foi se enraizando na minha mente. Pesquisei sobre o retiro, li depoimentos e ouvi histórias de pessoas que, como eu, buscavam algo que nem sabiam nomear. Cada relato alimentava meu desejo, mas também meu medo. E se eu descobrisse algo que preferia não saber? E se a experiência fosse mais intensa do que eu pudesse suportar? As dúvidas me acompanhavam como sombras, mas a necessidade de mudar, de mergulhar em algo maior, falava mais alto. A data do retiro se aproximava, e o medo dançava junto com a expectativa em meu peito. Preparar a mochila foi um ato simbólico, como se, ao fechar o zíper, estivesse selando um compromisso com o desconhecido. Helena me olhou nos olhos antes da minha partida e disse: "Lembre-se, Clara, a jornada é sua. Não lute contra ela." Suas palavras eram ao mesmo tempo um conforto e um aviso. Com o coração acelerado, subi no ônibus que me levaria às profundezas da floresta, onde o retiro seria realizado. Enquanto a paisagem urbana dava lugar a campos e montanhas, senti uma estranha mistura de medo e esperança. Era como se estivesse prestes a atravessar uma porta invisível para um mundo desconhecido, sem saber se voltaria a ser a mesma. E, na verdade, parte de mim não queria voltar igual. Quando o ônibus finalmente parou na entrada de um caminho estreito de terra batida, senti meu coração bater mais forte. Desci com minha mochila, e uma brisa fresca trouxe o perfume úmido das árvores. A floresta ao redor era densa, com troncos altos que pareciam tocar o céu e folhas que sussurravam segredos ao vento. O som de pássaros ecoava entre as copas, criando uma sinfonia que me fez esquecer, por um momento, o turbilhão dentro de mim. À minha frente, o caminho levava a uma clareira iluminada por raios de sol que escapavam pelas frestas das árvores. No centro, uma grande tenda de lona colorida se destacava, rodeada por lanternas que, à noite, projetariam sombras dançantes. Vários participantes já estavam lá, alguns sentados em almofadas, outros caminhando em silêncio, absorvendo a atmosfera. Eles trocavam olhares, cada um carregando sua própria história, sua própria busca. "Seja bem-vinda", disse uma voz grave e serena atrás de mim. Virei-me e me deparei com Aimara, o xamã do retiro. Ele era um homem de traços fortes, com longos cabelos negros trançados e olhos que pareciam enxergar além da superfície. Vestia uma túnica simples adornada com símbolos que eu não conhecia, mas que inspiravam uma sensação de respeito. Ele me cumprimentou com um sorriso calmo, que parecia dizer que eu estava no lugar certo. "A noite será um encontro com você mesma", continuou ele, antes de se afastar para cumprimentar outros recém-chegados. As palavras dele ecoaram em mim enquanto eu me juntava aos outros,
sentindo a mistura de apreensão e curiosidade crescer. Os preparativos começaram ao pôr do sol. Pequenas fogueiras foram acesas em volta da tenda, e um cheiro doce de ervas queimadas permeou o ar, como se a própria floresta estivesse respirando fundo. Os participantes se reuniram em um círculo, e a voz de Aimara, entoando cânticos antigos, nos envolveu em uma atmosfera mística. Ali, sentada no meio de desconhecidos que compartilhavam da mesma busca, comecei a sentir que o mistério daquela noite estava prestes a se revelar. À medida que o crepúsculo se aprofundava, o ar na clareira parecia carregado de uma energia quase palpável. Aimara nos instruiu a sentar em círculo dentro da grande tenda, cujas cores vibrantes agora pareciam absorver e refletir a luz das chamas ao redor. Cada participante recebeu um pequeno copo cerimonial de ayahuasca, e o silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante de folhas farfalhando e pelo bater ritmado de um tambor. Segurei o copo com ambas as mãos, sentindo seu peso e o calor que vinha do líquido escuro e espesso. Helena, sentada ao meu lado, trocou um breve olhar de encorajamento comigo antes de fechar os olhos. Inspirei profundamente, tentando afastar os pensamentos que me diziam para desistir, que era insensato confiar em algo tão desconhecido. Mas eu sabia que havia chegado até ali por um motivo. Entreguem-se ao momento, Aimara murmurou, sua voz se mesclando ao som do tambor que aumentava gradualmente. Com um último suspiro, levei o copo aos lábios e bebi. O gosto era amargo, um choque para os sentidos que contrastava com o calor reconfortante da tenda. Assim que coloquei o copo de volta no chão, fechei os olhos e esperei. Os minutos se arrastaram, e o tempo parecia flutuar em um limiar entre o presente e algo indefinido. Minhas expectativas surgiam como vultos, cada pensamento projetando uma imagem do que poderia acontecer. O medo de me perder em uma vastidão desconhecida e a esperança de encontrar respostas que nunca havia tido coragem de buscar. De repente, uma leve tontura tomou conta de mim, como se o chão estivesse começando a se afastar. Abri os olhos, mas a luz das lanternas parecia ondular, como se dançasse ao ritmo de uma melodia invisível. Senti uma vibração subir pela espinha, e então, a primeira visão, um campo infinito de estrelas brilhando em um céu que se estendia além do tempo. Cada ponto de luz sussurrava segredos em uma língua que eu não compreendia, mas que ressoava em algum lugar profundo dentro de mim. O tambor de Aimara ecoava como o bater de um coração primordial, guiando-me para dentro daquele universo etéreo. A sensação de ser parte de algo maior, algo que transcendia meu nome, minha história e meus medos, começou a se instalar. Era como se as fronteiras do meu ser estivessem se dissolvendo, e eu fosse apenas um fragmento da vasta tapeçaria do cosmos. Sentia que estava apenas no início de uma jornada que mudaria tudo. As estrelas que dançavam à minha volta começaram a se reorganizar, transformando-se em imagens que se tornavam cada vez mais nítidas. De repente, não estava mais na tenda. Havia sido transportada para o corredor da minha infância, com suas paredes pálidas e o cheiro familiar de tinta descascada. Uma sensação de aperto no peito me fez prender a respiração. Lembrei-me de como corria por ali quando criança, a leveza nos pés contrastando com o peso que agora sentia. Uma porta ao fundo se abriu lentamente, e vi meu pai, Henrique, sentado na poltrona da sala. Seu olhar severo perfurava-me, trazendo de volta memórias de um tempo em que a aprovação dele parecia ser o centro do meu mundo. Senti uma onda de medo e insegurança percorrer meu corpo, emoções antigas que pensei ter enterrado. Ele se virou em minha direção, mas, em vez de falar, as palavras surgiram na minha mente como ecos: "Você nunca será suficiente." Meu coração disparou, e a vontade de desviar o olhar era quase irresistível. Queria sair dali, voltar à segurança da tenda, mas a ayahuasca parecia segurar minhas mãos, forçando-me a enfrentar a cena. Foi então que uma figura mais jovem apareceu ao meu lado. Era eu, com não mais do que 8 anos, com olhos que brilhavam de curiosidade e medo. Ela olhou para mim como se quisesse perguntar por que a havíamos deixado para trás. A dor se intensificou, misturada a uma raiva antiga que eu mal sabia que existia. Me vi lutando contra a maré de emoções, tentando justificar para mim mesma todas as vezes que ignorei esses sentimentos, que os enterrei sob o manto do tempo. A voz de Aimara, mesmo distante, ecoava em algum lugar,
entoando cânticos que pareciam ressoar em minhas células. Em frente, ele havia dito antes de começarmos. A palavra voltou à minha mente, forte como um comando. Respirei fundo e, em vez de resistir, deixei-me afundar naquele mar de memórias. Vi cenas de discussões, noites de lágrimas silenciosas e a sensação de isolamento que moldou meus anos de adolescência. Cada lembrança era uma sombra que se avolumava, mas agora, em vez de fugir, eu as abraçava. Quando finalmente encarei a versão jovem de mim mesma, ajoelhei-me ao lado dela. Toquei seu rosto, quente e molhado de lágrimas que nunca deveriam ter sido ignoradas. Sussurrei o que ela sempre precisou ouvir: você é suficiente. Sempre foi. O silêncio que se seguiu era profundo, mas não era vazio. Era uma paz que começava a se instalar, lentamente preenchendo os espaços deixados pela dor. As imagens começaram a se dissolver, dando lugar novamente ao campo de estrelas. Mas desta vez, elas brilhavam com uma luz mais suave, como se reconhecessem a pequena vitória que acabará de acontecer. Sabia que enfrentar aquelas sombras era apenas o começo, mas, pela primeira vez, senti que poderia finalmente caminhar para a liberdade. A transição das memórias para um estado de completo vazio foi súbita e avassaladora. As estrelas que antes formavam o pano de fundo de minhas visões começaram a se apagar, uma por uma, até que me vi envolta em uma escuridão infinita. Não havia mais chão sob meus pés, nem a sensação de um corpo que pudesse chamar de meu. Eu era apenas consciência flutuando em um vácuo, sem forma, sem nome. O pavor inicial de não saber onde eu começava ou terminava foi intenso. Tentei encontrar um ponto de referência, algo que me ancorasse, mas não havia mais clara, nem lembranças para me definir. Sentia uma ausência que não era apenas física, mas existencial. O ego, aquilo que eu sempre acreditara ser a essência de quem eu era, havia desaparecido, deixando um vazio profundo e, ao mesmo tempo, silencioso. No entanto, conforme a resistência cedia, uma nova percepção começou a emergir. O vazio deixou de ser aterrorizante e passou a se sentir como uma pausa sagrada, um espaço onde tudo estava conectado e era uma coisa só. Eu não era apenas parte desse vazio. Eu era o próprio vazio. E, nesse estado de pura existência, uma compreensão inata começou a surgir. Eu fazia parte de algo maior do que minha mente limitada podia conceber. A voz de Aimara, que eu quase tinha esquecido, ecoou suavemente em minha mente, como se viesse de muito longe, dizendo: a unidade é o que resta quando o ego desaparece. Senti a verdade daquelas palavras não como um conceito, mas como uma experiência viva. Eu era cada estrela, cada folha na floresta, cada respiração que já existiu e existirá. O tempo perdeu seu significado. Passado, presente e futuro se dissolveram em um agora eterno. Com essa percepção, veio uma onda de amor indescritível. Não um amor dirigido a algo ou alguém, mas um amor que era a própria substância do universo, do qual eu fazia parte. Compreendi que o medo, as inseguranças e as dúvidas que sempre carreguei eram sombras geradas por uma ilusão de separação. E ali, naquele momento, não havia separação. Tudo era uno. As lágrimas que escorreram, mesmo que eu não tivesse uma forma, eu sabia que chorava, eram de um alívio profundo. Era como se cada parte de mim, espalhada pelo cosmos, estivesse retornando para casa. Pela primeira vez, compreendi que a verdadeira essência não estava em minhas conquistas, em meus erros ou até mesmo em minhas buscas. Ela estava ali, no ser que simplesmente existia, que era parte indissolúvel de um todo maior e sagrado. A escuridão não se foi de repente. Ela se desfez como um manto que recoa ao amanhecer, revelando a luz que sempre esteve por trás. O campo de estrelas voltou a brilhar, mas agora não era mais apenas uma visão, era parte de mim. E eu sabia, com uma certeza que transcendeu palavras, que nunca mais seria a mesma. Quando comecei a recuperar a noção de meu corpo, a transição foi suave, como um amanhecer que traz calor após uma longa noite fria. As batidas do tambor de Aimara pareciam mais próximas agora, ritmadas e reconfortantes, como se estivessem me guiando de volta à superfície. Abri os olhos lentamente, piscando para afastar a névoa que ainda pairava em minha mente. A tenda estava mergulhada em um brilho suave das chamas que ainda ardiam,
projetando sombras dançantes nas paredes. Os outros participantes estavam em silêncio, alguns ainda em transe, outros com lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma onda de paz profunda tomou conta de mim, não a paz passageira de momentos de calma, mas uma paz que vinha de um lugar que eu havia tocado pela primeira vez. Cada célula do meu corpo parecia cantar em harmonia, como se tivesse sido reintegrada em um novo arranjo. Sentei-me devagar, sentindo o peso da jornada que acabará de vivenciar. Helena, que estava ao meu lado, ainda tinha os olhos fechados, mas um sorriso tranquilo dançava em seus lábios. Eu soube naquele momento que ela também estava conectada à mesma fonte que agora pulsava dentro de mim. O ar da tenda parecia mais puro, mais vivo. Quando respirei fundo, senti como se a própria floresta ao redor estivesse respirando comigo. Lentamente, levantei-me e saí para a clareira. A lua cheia iluminava a paisagem, banhando as árvores e o céu estrelado em um brilho prateado. Cada folha, cada pedra, parecia ter uma presença, uma essência que eu agora reconhecia como parte de mim. Encostei a mão em um tronco próximo e senti a pulsação da vida correndo sob minha pele, como se a árvore e eu compartilhássemos o mesmo ritmo. A revelação de meu propósito veio não como um pensamento claro, mas como uma intuição profunda. Minha missão era viver em harmonia com o mundo e ajudar outros a encontrarem essa conexão. As pequenas preocupações e as dúvidas que um dia me sufocaram agora pareciam insignificantes. O mundo ao meu redor não era mais um lugar de desafios sem fim, mas um espaço onde eu podia me integrar e florescer. Ali, sob a luz da lua e cercada pelo sussurro da floresta, compreendi que a busca por respostas havia me levado a um ponto de retorno, onde a simplicidade da existência era a maior verdade. Senti que, mesmo que a vida voltasse a ser desafiadora, eu carregaria essa paz e essa clareza comigo. E pela primeira vez, soube que, independente do caminho que eu seguisse, nunca mais estaria sozinha. O retorno à vida cotidiana foi como atravessar uma ponte entre dois mundos. Quando voltei para casa, a cidade parecia ter ganhado uma nova paleta de cores, mais vibrante e cheia de nuances que antes não percebia. As pequenas coisas, o cheiro do café pela manhã, o riso de crianças na rua, o vento brincando com as folhas, agora tinham uma presença que eu sentia profundamente. Era como se um véu tivesse sido retirado dos meus olhos, e eu pudesse, finalmente, ver. Nos dias seguintes, as mudanças começaram a se refletir nas minhas interações. Em vez de reagir com pressa ou impaciência, passei a escutar as pessoas com mais atenção. No trabalho, colegas que antes me pareciam apenas rostos sem história passaram a ter uma nova profundidade. Meu chefe, Ricardo, comentou em tom de brincadeira: "Clara, parece que você foi para um retiro e voltou outra pessoa." Mal sabia ele o quanto isso era verdade. A relação com minha mãe, que sempre foi marcada por silêncios tensos e discussões contidas, também começou a se transformar. Uma noite, ao visitá-la, sentei-me ao seu lado na varanda e simplesmente escutei enquanto ela falava sobre os pequenos detalhes de seu dia. Pela primeira vez, não tentei corrigir ou dar conselhos. Apenas estive ali, presente. Ela me olhou com surpresa e, em um momento que parecia tão simples, percebi que a barreira invisível entre nós começava a se dissolver. A nova perspectiva que ganhei trouxe um senso de propósito que não estava ligado a conquistas externas, mas à forma como eu me movia pelo mundo. Viver em conexão, comigo mesma, com os outros e com a natureza, se tornou um lembrete constante de que a jornada para dentro é tão importante quanto qualquer busca externa. O aprendizado daquela noite na floresta não ficou lá. Ele se enraizou em mim, guiando cada passo com uma clareza e uma paz que eu jamais pensei que poderia alcançar. Enquanto refletia sobre tudo o que havia vivido, compreendi que a jornada não terminava com o retorno ao cotidiano. O verdadeiro desafio era manter viva a chama que aquela noite na floresta acendeu em mim. A natureza, que outrora era apenas um cenário bonito, agora se revelava como uma mestra silenciosa, ensinando-me sobre ciclos, renovação e equilíbrio. Cada caminhada pelo parque ou cada instante que passava sentindo o calor do sol na pele me lembrava da importância de estar presente, de reconhecer a conexão que existe entre todos os seres vivos. O autoconhecimento, que tantas vezes negligenciamos em meio às obrigações diárias, se tornou meu guia. Aprendi que ouvir o chamado interior é um ato de coragem,
mas também de confiança. Assim como a floresta me acolheu naquela noite, a vida está sempre pronta para nos mostrar o caminho, se estivermos dispostos a escutar. Aos que me ouvem agora, deixo um convite sincero. Permitam-se desacelerar e ouvir o que o silêncio tem a dizer. A resposta para as perguntas mais profundas não está em conquistas materiais ou na aprovação dos outros, mas no encontro com aquilo que somos quando tudo mais é retirado. Assim como eu encontrei meu propósito em um momento de completa entrega, vocês também podem descobrir que a paz e a clareza estão ao alcance, escondidas dentro de cada um de nós. Então, fechem os olhos, respirem fundo e perguntem a si mesmos: estou ouvindo o chamado da minha própria jornada? A resposta, quando vier, será a primeira página de um capítulo que só vocês podem escrever. Se essa história tocou você e despertou um desejo de aprofundar sua própria jornada de autoconhecimento e conexão com o mundo ao seu redor, convido você a explorar recursos que podem transformar sua vida. Livros inspiradores, produtos digitais sobre espiritualidade e itens para o bem-estar podem ajudar a manter viva essa chama. Confira os links para esses produtos no primeiro comentário fixado. Cada escolha pode ser o primeiro passo para o seu próximo capítulo de descoberta e crescimento. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais conteúdos relevantes como este e não perca nossos próximos vídeos com dicas e estratégias para melhorar sua trajetória.